E hoje, na lição 13, a plenitude do reino de Deus. Na parte 1 aí nós temos a plenitude do reino, uma bendita esperança. O Deus da esperança, em Cristo temos a esperança do reino para a igreja. Na parte 2, reino de Deus, uma sublime realidade nas Escrituras, no presente, no futuro. Depois, na parte 3, consumação final do reino de Deus. Aguarda a sua efetivação, aí no milênio, e serão novas todas as coisas. Glória a Deus. Então esse é um resumo do trimestre, e nós vamos agora para o questionário da nossa lição 13, e nós vamos falando aí quais as respostas corretas do questionário, que nós colocamos aí todas as quintas-feiras à noite. Você encontra já os vídeos prontos a respeito da lição, e também o questionário está lá no nosso site, que você vê o endereço, e em outros sites, são muitos sites que tem aí os nossos estudos e os nossos vídeos. Então, você pegue lá, passe o questionário para os alunos para que eles leiam a lição em casa e respondam esse questionário. Vamos então às respostas corretas do questionário, e nós, através desse questionário, estaremos passando então por um resumo da nossa lição. Vamos falando aí as respostas e vamos comentando alguma coisa para terminarmos então essa última lição. Então a primeira aí para completar: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então aí dentro do nosso texto áureo essa primeira pergunta, que é para completar. Então veja bem, brotará, então está nascendo, então estava necessitando. O mundo nunca conheceu um governo perfeito, um governo de Deus realmente sobre o mundo. E nesse período então brotará, ou seja, vem do céu, o próprio Jesus Cristo vem para governar a terra. E esse Jesus que governará a terra, ele tem aí autorização, ele tem direito de governar, porque ele é descendente lá de Jessé, que gerou Davi. Então o trono de Davi será agora preenchido pelo próprio Jesus Cristo, que humanamente é descendente do rei Davi e tem direito de governar. Depois a segunda pergunta dentro da verdade prática, para completar também. Na consumação de todas as coisas, Deus estabelecerá plenamente o seu reino e entregará como herança aos que tiverem recebido a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, na consumação de todas as coisas, Deus vem então estabelecendo plenamente o seu reino. A quem será entregue? Quem governará? Então Jesus com a igreja, num corpo ressurreto, num corpo celeste, estarão governando. E os povos que aceitaram esse governo de Jesus, que fizeram a decisão de apoiarem a Deus, de temerem a Deus, estarão sendo governados pelo próprio Jesus, que estará sendo auxiliado pela igreja. E no final do milênio, então, que os povos escolherão se querem continuar com Jesus ou não. Aqueles que decidirem que não serão lançados então no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus demônios e todos os seus seguidores. Dentro da nossa introdução, então, a plenitude do reino, uma bendita esperança. Pergunta número 3, o que as Escrituras revelam-nos a respeito do futuro? Então, um Deus disposto a remover o pecado através de seu Filho, o meio nazareno é a resposta do Pai para o mundo. O Deus eterno habitou entre nós e pelo seu sangue vertido na cruz, trouxe-nos a esperança de um novo e extraordinário futuro. Então o futuro nosso é glorioso. A grande vantagem nossa é que nós podemos conhecer, saber já o futuro, porque a palavra de Deus, a Bíblia, revela isso para nós. Você pega e assiste um filme, você nunca sabe o final do filme. Você lê um livro, você nunca sabe o final do livro. Às vezes vai ser decepcionante esse final. Nós não, nós lemos a Bíblia e já confiando no futuro, sabendo que o futuro é bom. E quando nós terminamos de ler a Bíblia, nós realmente descobrimos que futuro maravilhoso nos espera. Que coisa maravilhosa. Então o homem que era pecador estava totalmente aí destituído da graça de Deus, da glória de Deus, estava condenado realmente a viver eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação.
de repente, através do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz, este homem tem agora a liberdade de escolher, de aceitar essa salvação através de Jesus, ser perdoado, ser salvo e um dia morar para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Número 4 aí, qual a nossa esperança em Cristo? Então, em nossa peregrinação, Deus nos convoca a cultivar a bem-aventurada esperança na manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia o veremos na sua vinda. Seu reino milenial será glorioso e definitivamente estabelecido sobre a terra, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Então nós estamos vivendo na terra como peregrinos, essa vida nossa aqui é passageira. O máximo que nós vivemos aí é 120 anos. É muito pouco. Imagine, comparado com um milênio, já é pouco demais. 120 anos, comparado com um milênio, que é 1000, é muito pouco. Imagine a vida eterna, que o milênio não é nem uma gota de água nesse oceano aí, que é a vida eterna. Né? Então, nós viveremos para sempre com o Senhor. Então, Jesus vem governar a terra durante 1000 anos, e esse governo, então, do meigo nazareno é a resposta de Deus para os homens, mostrando o que é realmente a perfeição. Então, nesse período do milênio, todo joelho se dobrará diante de Jesus, todos confessarão a Deus, então, e todos receberão esse governo do próprio Deus através de Jesus Cristo, então. Vamos ver, número 5, na esperança do reino para a igreja, qual a sua função no mundo, então? Então, há um povo que pode e deve fazer uma significativa diferença, a igreja do Senhor. A igreja deve expressar os valores do reino de Deus neste mundo, numa perspectiva escatológica, viver antecipadamente a realidade do reino. Então veja bem, como nós devemos viver no mundo? Já vivendo assim na expectativa de como nós viveremos durante o milênio. Porque no milênio nós estaremos participando do governo da terra. Veja só que coisa maravilhosa, que oportunidade maravilhosa de pertencer ao governo do próprio Cristo, de trabalharmos para o próprio Cristo durante esse milênio. Então, como nós agiremos lá? Com perfeição. Então aqui, durante a nossa vida aqui na Terra, nós devemos ser o mais perfeito possível. Nós devemos agir com equidade, com justiça, com amor, com misericórdia, com a verdade. Estamos treinando já para o milênio. Né? Lá nós encontraremos então a perfeição. Parte 2, o reino de Deus, uma sublime realidade. Número 6, de que maneira o reino de Deus é uma realidade nas Escrituras? Então o reino de Deus é o assunto central do Antigo Testamento. Em Abraão, o Senhor separou um povo para si, objetivando cumprir o propósito soberano de fazer-se conhecido entre as nações. No período veterotestamentário, a nação de Israel é testemunha do reinado divino. Em o Novo Testamento, das muitas parábolas que Jesus ensinou, grande parte delas refere-se diretamente ao reino de Deus. Este é anunciado então como uma realidade invisível, mas presente na terra. As Escrituras ensinam que o reino divino, embora não consumado, está presente no mundo através do poder do Espírito Santo na igreja. Então veja bem, esse reino de Deus nas Escrituras está registrado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus sempre veio com a mensagem falando através dos profetas, né, de todos os seus servos a respeito então desse reino que virá. E nós continuamos falando desse reino. Continuamos falando a respeito desse reino milenial, mas também falando da perfeição eterna depois do milênio. A igreja sempre prega a respeito disso. E quando é que vai aí? É como se fosse aí um gatilho que vai disparar todas essas coisas, que nós chamamos de escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas, as coisas que estão para acontecer no futuro. Como é que começa esse futuro realmente? Então, a partir do arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar a igreja. Nós seremos transformados num corpo glorioso, um corpo celeste. Então, nós subiremos ao encontro do Senhor. A partir daí, vai começar a acontecer todas essas coisas que estão previstas. Então vem a grande tribulação, depois vem a batalha do Armagedon, aí vem a separação, bodes e ovelhas, quem vai entrar para o milênio, quem vai ser destruído. Aí começa-se o milênio,
Depois, então, Satanás aí é preso durante 1000 anos. No final, Satanás é solto. Aí tenta as nações, consegue um exército, vai lutar contra Cristo, é destruído. Aí essas pessoas vão todas, tanto os que já morreram sem Cristo, como aqueles que morreram agora no final do milênio, serão presentes ali, estarão presentes no trono branco, no grande juízo final. E todos os outros que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador estarão salvos, estarão com Deus para sempre. Então, aí é o fim de todas as coisas, que na verdade não é fim, porque não termina. Nós vamos viver eternamente com Deus. E quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador vai viver eternamente sem Deus, no lago de fogo e enxofre. Então essas coisas são esperadas e vão acontecer, porque estão na palavra de Deus. Agora, o reino de Deus está acontecendo. A igreja está aí no mundo e o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é o representante do reino de Deus. E o poder, todo o poder para se fazer qualquer coisa, está aí dentro de nós, o Espírito Santo. Então, o reino de Satanás ainda está aí, acontecendo através daqueles que não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas o reino de Deus está acontecendo também, através da igreja que está presente no mundo, em toda parte. Então nós temos que, através do Espírito Santo, conquistar as pessoas para o reino de Deus. Tirá-los do reino de Satanás, trazê-los para o reino de Deus. Tirá-los do reino das trevas, trazê-los para o reino da luz. Então nós temos que marchar aí. Temos que pregar o Evangelho. As nossas armas não são carnais, são espirituais. Nós usamos o quê? Pregação do Evangelho, nome de Jesus Cristo, oração, estudo da palavra de Deus, jejum. Essas são as nossas armas que nós vamos usar para ganhar essas pessoas para Jesus. As armas do mundo é que são materiais, as nossas são espirituais.